Sejam bem-vindos de volta ao B2B Mob Conference. Eu tenho aqui a honra de conversar com um dos grandes nomes desse evento, o Pedro Weingärtner, ele que é CEO e fundador da ACE. A ACE é uma empresa envolvida em inovação, investimentos em startups e também transformação digital e inovação em grandes empresas. Pedro, muito obrigado pelo teu tempo. Eu sei que ele é bem escasso, eu sei que não... Foi super desafiador estar aqui conversando conosco. Obrigado por conversar com o mercado imobiliário. E conta para nós um pouco quem é o Pedro e um pouco da ACE também, qual é o papel que ela tem desempenhado no setor de inovação e perante as empresas. Legal, Lucas, obrigado pelo convite. Agradeço estar falando aí com tantos públicos diferentes, né, no meio dessa pandemia. Então tem muita coisa legal que eu já aprendi, que eu já descobri. Eu sou publicitário de formação e depois eu caí aí no mundo da tecnologia. Trabalho com empreendedorismo desde o início da minha carreira, mudando, né, de foco ao longo do tempo. E também tenho uma carreira acadêmica aí, há mais de 20 anos dando aula no MBA, embora ultimamente eu esteja bem menos ativo do que eu já tive no passado, né? E a ACE, hoje a ACE é uma empresa que investe em empresas no que a gente chama de seed, né, nesse estágio inicial das startups, e a gente também apoia grandes corporações. Hoje a gente tem mais de quase 50 grandes empresas, né, como bancos, empresas de bens de consumo, empresas do setor farmacêutico, que trabalham com a gente nessa jornada de inovação. A gente tenta ajudar essas empresas a inovar. Maravilha, Pedro. Cara, antes de a gente entrar aqui na nossa call, estava assistindo um vídeo sobre um pouco da tua trajetória. E teve uma coisa muito curiosa que me chamou a atenção, que tu já teve um sonho de ser diretor de cinema. Então, cara, eu queria que tu contasse aqui pra gente se isso tem alguma relação, né, com onde você está hoje, com a inovação, e o que te trouxe, de fato, para esse propósito de ajudar empresas a inovar, e o que te drive ali, o que te motiva, de fato, a buscar a transformação para as empresas, o que te move naquele momento. Eu sou um dos leitores do Estratégia da Inovação Radical, do teu livro. Para mim é um livro de cabeceira, para mim me ensinou muito sobre os principais conceitos de inovação, não só conceitos como aplicações práticas. Então, se puder contar essa história para nós. Legal, Lucas. A gente sempre quer algumas coisas de maneira idealista, né? Eu sempre amei cinema e meus maiores ídolos eram os diretores de cinema, os roteiristas, e eu sempre adorei, né, esse mundo. E eu sempre gostei de criar, eu sempre gostei de colocar as coisas de pé e tudo mais. Eu gostava mais da parte de criar mesmo, e com o passar dos anos eu descobri que, assim como diretores de cinema, né, qualquer outra pessoa, não adianta só criar, a gente tem que colocar o negócio de pé, né? E é onde vem o componente da inovação. Então, a inovação, a criatividade, quando ela encontra a execução, a gente consegue inovar. A inovação sem colocar no ar, sem gerar resultado, né, ou dar saltos ali no negócio, a gente não está inovando. Então, eu gosto de pensar que eu trouxe um pouco de um jeito de pensar diferente, um jeito de pensar não tradicional, não ortodoxo para esse mundo corporativo que tende a pensar ou de maneira muito linear ou se abraçar em verdades absolutas, quando na verdade a gente sabe que é tudo muito mais fluido e muito menos absoluto do que a gente tende a acreditar. Legal, cara. Então, vou pegar um trecho que você falou agora sobre pensamento linear, e a gente tem vivido um processo de intensa transformação digital do mercado imobiliário, que é um dos mercados, talvez um dos últimos aí a seguir essa tendência. A gente já viu acontecer em vários outros segmentos, e o mercado imobiliário talvez tenha ficado um pouco para depois, deixou um pouco para depois, por ser talvez um pouco mais tradicional.
E o que a gente tem visto muito hoje é você pegar aquela operação da forma como ela sempre aconteceu no mundo analógico, digamos assim, e você transferir ela exatamente da forma como ela acontece para o mundo digital. E aí tem algumas pessoas que dizem que isso vai te trazer 10, 20% a mais de eficiência, talvez, que é super bem-vindo. Mas tem outras que dizem que é possível pensar já de forma exponencial, com base em algumas ferramentas e algumas tecnologias que vêm surgindo. Cara, tu concorda com isso? Já é possível pensar nisso no mercado imobiliário? Não sei se você tem algum exemplo de outros setores que te permite pensar de forma exponencial, não necessariamente com as mesmas premissas do passado? Lucas, eu costumo dizer o seguinte, quando eu falo com algum executivo, eu falo o seguinte: imagina que você tem orçamento infinito, você tem dinheiro para fazer tudo o que você quiser no seu negócio. E você contratar toda a tecnologia disponível no mundo e digitalizar ponta a ponta todo o seu negócio. Qual o retorno que você vai ter? E a segunda pergunta é: você vai ter feito uma transformação digital de fato? Por que eu faço essa provocação? Porque não necessariamente a digitalização dos negócios é uma transformação desse negócio. Muitas vezes é fazer mais rápido do que eu já faço hoje. Então, geralmente, as verdadeiras revoluções, né, os verdadeiros saltos, eles vêm de uma recombinação de fatores, né, não necessariamente de uma digitalização de toda a cadeia. Eu vou dar um exemplo bem nítido, né, a China, por exemplo. A China, ela não trabalhava com dinheiro vivo e não usava cartão de crédito. Então, que o cartão de crédito é a digitalização do dinheiro, né, digamos assim. Então, o que ela fez? Ela deu um salto e foi para uma outra realidade, que é a realidade dos aplicativos. E o dinheiro está ficando irrelevante na China, e ainda mais no período de coronavírus. Ou seja, ela simplesmente pulou uma geração, pulou o cartão. Então, quando a gente fala digitalização, eu prefiro enxergar lá na frente do que tentar pensar no que eu faço hoje e fazer melhor o que eu faço hoje. Então, geralmente tem uma recombinação da cadeia, uma recombinação das atividades, um repensar da maneira que a gente atua. E o setor imobiliário não é diferente disso, é um setor que é bastante tradicional. A gente tem regulação, né, tem regulador no meio desse setor. E a gente também tem uma mudança considerável na forma como o cliente na ponta enxerga e quer comprar esse serviço, né? Então, quando existe essa combinação, o que a gente costuma ver, e a gente viu isso no setor financeiro, no mercado financeiro, é que geralmente a pressão do consumidor, né, de querer as coisas mais fáceis, mais simples, menos burocráticas, e não ter que ficar passando dias e dias, né, tentando descobrir como resolver o seu problema. A gente viu agora, no meio da pandemia, a gente conseguir resolver a nossa escritura aí, digitalmente, que é uma coisa que estava caindo de maduro há muitos anos, e por causa de uma pandemia, né, que isso aconteceu. A mesma coisa com a telemedicina, né, e várias outras coisas que viraram relevantes agora no momento da pandemia. Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade agora de reconstruir sob a ótica do cliente, e a gente sempre enxerga dentro da ACE que a inovação ela sempre acontece sob a ótica do cliente. Então, se eu vou... eu só dou salto se eu tiver com o cliente em vista. Então, se eu pegar um sistema interno da empresa e pegar um processo e automatizar, e o cliente não tiver em nenhuma etapa desse processo, basicamente eu vou tornar mais rápido o que eu já faço hoje, mas eu não vou dar um salto. O salto só vem quando eu olho para fora e vejo que, na perspectiva do cliente, eu estou muito mais próximo do problema que ele quer resolver. Falou, no final aqui da tua fala, você falou de um conceito que você aborda no teu livro, né, que é o conceito de centricidade do cliente, ou seja, o cliente como o primeiro olhar quando a gente começa um processo de inovação. Um dos principais públicos aqui do evento, Pedro, são imobiliárias, pequenas, médias e algumas grandes, tradicionais,
E um dos pilares da inovação já está colocado aí por ti, né, que é a centralidade no cliente. Cara, que outros, se tu puder citar para nós, que outros componentes uma empresa tradicional deveria prestar atenção para começar esse processo de transformação dentro de uma empresa tradicional, como a gente mencionou, como processo tradicional? Legal. Centrar no cliente, né, o cliente no centro, é um dos 6 princípios que tem no meu livro. A gente fala que são 6 princípios da inovação radical. Então, são 6 coisas que as empresas que mais inovam no mundo, né, então a gente vê o Facebook, o Google, a Amazon, todas essas empresas, se a gente olhar a performance delas durante a pandemia, são as empresas que continuaram crescendo, continuaram aumentando o faturamento, mesmo com trimestres todo mundo muito ruim, essas empresas continuaram apresentando resultados. E a gente acredita que tem muita ligação, além, obviamente, do modelo de negócio, tipo de cliente que elas atendem, com a forma de pensar dessas empresas. Então, além do cliente no centro, a gente também tem a forma de organizar a empresa, que a gente fala que é o design organizacional, ou seja, como que eu monto a minha empresa, os meus processos, os meus incentivos e etc. A parte da gestão ágil, que é como que eu faço a gestão do dia a dia, a gestão dos meus projetos, dos meus processos, e aí não é só usar metodologias ágeis, mas é pensar de maneira ágil, e aí vem o método Lean também, o método utilizado pelas startups. Aí a gente passa pela filosofia, né, que é pensar como um investidor de startups, ou seja, quando a gente investe numa startup, a gente não está preocupado se ela falha, mas a gente está preocupado no que acontece quando ela dá certo. Então eu vou investir em 10 e eu sei que dessas 10, 8 devem falhar, mas as 2 que dão certo pagam todo o resto. Isso, na verdade, nos diz mais sobre a experimentação e a necessidade da gente testar novas abordagens. Isso é uma coisa que qualquer empresa pode fazer, testar novas abordagens, experimentar e se perguntar por que não, e romper um pouco aquela coisa do porquê que a gente faz sempre as coisas desse jeito. E a outra é matar o seu próprio negócio, que é se alguém for matar o próprio negócio, que seja você, e isso está ligado com a redução dos ciclos de inovação. Então, com os ciclos de inovação, antigamente eu conseguia inovar, eu surfava durante 20, 30 anos uma mesma inovação, e hoje em dia é impossível fazer isso. Então os ciclos estão cada vez mais curtos. Se os ciclos estão cada vez mais curtos, eu tenho que estar constantemente pensando em como matar o meu negócio, né? Não estou falando fazer um suicídio, mas olhar sob a ótica do cliente e pensar o que o cliente está querendo agora e como que eu trago isso para hoje para transformar talvez em experimentos e colocar isso aí na mão dele. E por último é trabalhar com parceiros, que é, então, se eu não tenho essa tecnologia, se eu não tenho essa capacidade dentro de casa, eu vou pegar um parceiro e eu vou colocar rapidamente isso para eu também colocar as coisas na rua, testar e conseguir chegar mais rápido na mão do cliente, que o aprendizado só começa quando eu coloco alguma coisa na mão do cliente. Pedro, cara, pegando um pouco da tua fala, você fala... você coloca esse ponto, por exemplo, de trabalhar com parceiros. No teu livro, tu aborda o conceito de inovação aberta, que é isso que se faz aqui onde eu estou. Eu estou aqui no Link Lab da CAT, em Santa Catarina, e basicamente o que está se praticando aqui é uma conexão entre startups e tudo mais. Além da inovação aberta, também eu vi que na ACE vocês têm um programa de sociedade, partnership, ou seja, não sei se é exatamente esse, aí tu me corrige se eu estiver errado, mas um programa onde vocês admitiram novos sócios no negócio de vocês. A gente vê também a Startse dando cursos sobre partnership, falando bastante sobre isso, citando casos de empresas que saíram só daquilo, da sociedade, talvez de 2 pessoas, tudo mais. Eles parece que têm, se não me engano, alguma coisa em torno de 30 sócios. E aí você traz gente de alto nível para cobrir alguns gaps de habilidades dentro da empresa. Aqui nesse evento a gente teve, por exemplo, vou dar 2 exemplos. A gente teve o Espina, que é Head de Growth na Distrito, falando de marketing de performance,
e a gente teve o Peçanha, que é o CMO da Rock Content, e falando de marketing de conteúdo. São coisas que são habilidades que normalmente o empresário do mercado imobiliário, ele, de maneira geral, não todos, ele não acredita ser capaz de dominar, ele quer terceirizar isso e às vezes acaba não perdendo a oportunidade de se destacar em um ponto ou outro. E muito do que esse evento vem trazer é tentar passar uma mensagem de que é possível ele se empoderar desse conhecimento e agregar aquele conhecimento que ele já tem sobre o business tradicional, que é o business do mercado imobiliário mesmo, a transação, e aí talvez saia um resultado poderoso. O que eu queria te perguntar é o seguinte, cara, funciona isso para uma imobiliária, pensar em novos sócios, ou um programa de inovação aberta? Não sei se você já viu alguma coisa nesse sentido rodando por aí. Legal, vamos começar primeiro com inovação aberta, né? Eu acho que a inovação aberta, a gente pode enxergar a inovação aberta de fora para dentro e de dentro para fora, né? Então, quando eu faço de dentro para fora, eu pego um recurso meu e eu conecto esse recurso com parceiros de fora. Então, eu posso, por exemplo, se eu sou uma imobiliária, eu posso colocar os meus imóveis listados em vários outros caras. Isso é uma forma de inovação aberta. E quando eu coloco de fora para dentro, eu trago uma competência de fora e eu coloco dentro do meu negócio. Então, por exemplo, eu não conseguia fazer por exemplo, eu não consigo fazer X visitas em imóveis por dia, mas se eu trouxer uma determinada tecnologia, onde o cliente visita virtualmente o empreendimento, eu consigo subir para 3, 4 vezes isso, e eu uso a tecnologia de um parceiro para fazer isso acontecer. Então eu tenho esses dois lados aí, e eu acho que a gente pode considerar que qualquer empresa pode ir mais rápido e pode ir mais eficiente se ela pensar nesse conceito de abertura. E eu também posso pensar isso com outras, com pares. Por exemplo, eu posso fazer inovação aberta, reunir 2, 3 outras imobiliárias e fazer um projeto conjunto, unindo as bases de dados ou fazendo até eventualmente uma fusão, por exemplo, que deriva desse projeto. Então, existem N configurações possíveis e eu acredito muito que a gente vive com esse encurtamento dos ciclos de inovação. A gente deve ver a inovação aberta cada vez mais presente, cada vez mais forte e muitas vezes lá na ponta refletindo em ações de M&A, né, de fusão, de aquisição e tudo mais, né. O modelo de partnership que o Startse faz muito bem, né, os sócios do Startse são ex-XP, que também criou esse modelo de partnership, e a gente vê em bancos aí como o BTG Pactual, a gente vê em escritórios de advocacia, são modelos em que você dilui o ownership, dilui o senso de dono, né, com pessoas que vão ter skin in the game, quer dizer, vão ganhar quando o negócio ganha e vão perder quando o negócio perde. É uma escolha e tem a ver com a mentalidade do dono, né, do líder do negócio. Eu já vi empresas que cresceram, ficaram gigantes sem o dono abrir mão de participação. E eu já vi empresas que usaram o partnership para chegar no outro patamar. No caso da ACE, a gente acredita muito em compartilhar o ownership, né? Eu não imagino ser CEO para sempre da ACE. Então a gente vai ter que ter outros líderes assumindo isso, e a gente também dentro da ACE tem uma cultura de empreendedorismo muito forte. Então se espera que os partners também consigam tocar novos negócios como donos. Então é um trade-off, né? A gente compartilha o senso de dono, abre mão, né, de parte do upside, parte do resultado da empresa, mas em contrapartida a gente cresce muito mais e vai muito mais longe do que a gente conseguiria indo com as próprias pernas. Mas é um modelo que exige bastante investimento de tempo, energia dos sócios, né, dos donos. Perfeito, Pedro. Cara, tu falou em, por exemplo, esse modelo de partnership ser uma escolha, ou seja, um caminho, uma decisão importante, inclusive,
a trajetória da empresa, do empreendedor que tomar essa decisão no momento. E falando em escolha, o que tu cita no teu livro alguns casos e se tu puder trazer aqui para nós a escolha de algumas empresas que resolveram não focar todos os seus esforços na transformação do negócio tradicional, mas eles também fizeram a escolha de talvez abrir um negócio fora, né, um novo negócio, onde ali eles podem ter um campo livre para testes. Isso tem dado certo? Em que momento talvez uma empresa estaria pronta para levar duas frentes? Ou quais seriam as tuas dicas? Porque a gente vê no mercado imobiliário, de maneira geral, uma resistência bem grande à transformação, principalmente cultural, dentro das empresas, né, e talvez, pelo que eu pude entender na leitura do livro, esse pode ser um caminho também. Sim, a gente fala que isso é o caminho da ambidestria, né? Quando a gente consegue criar uma outra frente de atuação que roda em paralelo. Então, geralmente, quando o nosso negócio, por razões culturais ou por razões do próprio modelo, às vezes, não permite que a gente faça uma transformação dele, ou às vezes não vale a pena eu transformar esse negócio aqui, porque se eu fizer uma transformação aqui, ele vai me dar um resultado muito pequeno em relação à eficiência dele atual. Agora, se eu criar um negócio novo que vai capturar valor com outro ângulo, e muitas vezes ele pode até ser de alguma maneira concorrente desse, isso acontece bastante, eu consigo ter uma velocidade, muitas vezes, de execução maior. Então, essa configuração de ambidestra é bastante comum, especialmente em empresas que querem inovar muito rápido. Tem algumas particularidades que a empresa tem que prestar atenção, né? E aí eu vou dar desde exemplos aí como, se a gente pegar as empresas que mais inovam hoje no Brasil, né, desde o Magalu, passando pela Stone, pela XP, desculpa, todas elas têm um modelo de ambidestria. Todas elas incubam iniciativas em outras estruturas para depois colocar ou plugada na estrutura mãe, ou fazer um spin-off e tocar esse negócio em paralelo. Então, a grande maioria das empresas tem uma correlação direta entre empresas que adotam ambidestria e a velocidade e o grau de inovação que essas empresas têm, né? Agora, que cuidados a gente tem que ter? Primeiro, a empresa que a gente criar, a iniciativa que a gente criar como iniciativa no motor 2, que a gente costuma dizer, essa iniciativa ela tem que ter o financiamento necessário para ela atingir o patamar que ela precisa atingir. Então não adianta eu dizer que eu quero isso e não colocar recursos suficiente para ela chegar no patamar que ela precisa chegar. Outra coisa, quando tem uma ingerência muito grande do negócio atual para esse negócio novo, ele tende a ficar medíocre, porque o negócio atual tende a colocar amarras e limitações na forma de atuar desse negócio. Então, eu, por exemplo, a gente trabalhando num projeto em que a gente era um produto que vendia por tonelada e a gente queria vender num pacotinho, né, no varejo, quer dizer, mudava o canal e mudava a forma de vender, o modelo de vender o produto. E aí o diretor comercial do negócio core falou, não, peraí, quantos vocês vão vender? Quantos saquinhos? Quantas toneladas vai ser isso? E ele fez a conta e falou, não, peraí, isso aqui em 10 minutos eu vendo no telefone, não precisa fazer isso. Só que o valor por saquinho era muito maior do que o valor, né, na tonelada, e o negócio, quando ele inicia, ele sempre é pequeno e sempre parece irrelevante, mas à medida que a gente vai colocando energia nele, ele pode vir a ser um negócio gigante e transformar o negócio mãe. A gente precisa dar os anos necessários para que isso aconteça. E muitas vezes a mentalidade desse diretor comercial vai vazar para a iniciativa que a gente está tocando. Então, é o papel do líder, o papel do CEO, blindar essa nova iniciativa e proteger ela desse tipo de influência, né? Falando em influência, e tu também falou, eu vou fazer duas perguntas, vou guardar essa parte da influência para depois, mas primeiro tu falou ali em colocar o recurso suficiente nessa empresa para que ela atinja uma maturidade e comece talvez a gerar eficiência, valor e tal. A gente tem visto muito
no conceito ainda de inovação aberta, onde uma imobiliária ela passa a olhar para o ecossistema e plugar algumas soluções, algumas startups nela, a gente tem visto que, num primeiro momento, a imobiliária ela acaba ficando com um custo até um pouco maior do que o que ela tinha antes. E o que as startups tentam vender é que, cara, tu vai ficar mais focado no teu negócio core, e aí com isso tu vai gerar mais negócio, por exemplo, você vai angariar mais imóveis e vai alugar mais imóveis. Talvez tu vai gastar um pouquinho mais aqui com vistorias, porque tu está terceirizando com as vistorias. Hoje já é possível eu pensar em plugar empresas no meu negócio e sair com o meu negócio mais eficiente, ou eu também preciso investir um tempo e recurso em corrigir a minha máquina, plugar algumas startups, para lá na frente eu pensar em melhorar o meu resultado? Não sei se eu me fiz claro nessa pergunta, mas tentar... É uma boa pergunta. É uma ótima pergunta, Lucas, porque o que a gente deveria pensar, né? Se eu tenho uma imobiliária e o que a sabedoria tradicional dos negócios nos diz? Foco é tudo. A gente lê a biografia do Lehman, a gente lê tudo, foca, especializa. E eu acredito muito no poder do foco, acredito muito. Porém, se o futuro do nosso negócio é incerto ou claramente ele vai mudar, e a gente já está sendo, e o modelo já está sendo alvejado por outros modelos no mercado, eu não tenho tempo para focar. O que eu vou fazer? Eu vou focar, imagina que eu estou jogando um jogo e esse é o meu tabuleiro. Se o tabuleiro está encolhendo, não adianta eu ser o melhor jogador desse tabuleiro aqui. Ele vai acabar. Então eu tenho que pular para o outro tabuleiro. E eu posso fazer duas coisas. Então, se o meu negócio está sendo altamente alvejado agora, talvez não faça nem sentido incubar alguma iniciativa e faça sentido transformar o meu negócio rapidamente para onde o mercado vai. Só que isso exige coragem. Isso exige coragem, desprendimento e perder muitas vezes resultado de curto prazo para gerar no longo prazo. Em alguns casos, e essa dói, né? Dói em 99,9% de todos os empreendedores executivos líderes, dói perder resultado no curto prazo. Só que se o nosso tabuleiro está encolhendo, talvez a gente não tenha escolha. E talvez uma decisão difícil que a gente esteja tomando, ela esteja mascarando uma armadilha cognitiva nossa de saber enxergar o que é o risco de verdade. Porque se está tudo indo bem, né, imagina que se eu sou a Globo há 5 anos atrás. Se eu sou a Globo há 5 anos atrás, o que a gente está vendo hoje estava pouco claro para a Globo? Eu acho que provavelmente não. A Globo conseguia enxergar que o streaming estava crescendo, as coisas iam para esse caminho, né? Que a publicidade estava mudando, que o BV devia... No entanto, o faturamento da Globo, né, o resultado da Globo caiu, porque ela se agarra num modelo específico. Eu estou falando da Globo, mas eu podia estar falando de qualquer outro negócio que está num mercado que está sofrendo uma grande mudança. Né? E o mercado de mídia, de entretenimento está sofrendo uma grande mudança. E eu acredito, aí você me corrige se eu estiver errado, Lucas, que o mercado imobiliário também está sofrendo uma grande mudança. Né? Também está sofrendo uma grande mudança. E não é uma mudança só de mais tecnologia. É uma mudança de modelo, uma mudança da forma de pensar, né? Ferramentas que vão nos dar mais georreferenciamento, vão facilitar com que eu escolha onde eu vou comprar um imóvel, o poder de escolha está cada vez mais na mão do cliente, né? O papel do corretor está se transformando, quer dizer, tem N coisa acontecendo, e a gente vê empresas aí como Quinto Andar, né? Lançando e revolucionando o mercado de aluguéis, né? O Loft, né? Vendendo, né? Se tornando um unicórnio. Então a gente vê esse mercado claramente
sofrendo mudanças, né? Vocês né, exemplos claros disso, né, do que está acontecendo hoje no mercado. Então a pergunta que se faz é: eu posso me dar ao luxo de ficar sentado em cima, de fazer o que eu sempre fiz e melhorar o que eu sempre fiz, ou eu preciso mudar o tabuleiro e entrar num tabuleiro novo, né? Então, essa é a pergunta que todo empreendedor deveria se fazer. Para onde está indo isso? E eu não sei a resposta exata, né? Acho que você talvez consiga responder até melhor que eu essa pergunta do setor, mas o fato é que a gente está vendo uma transformação, né? E para mim é nítido isso. Perfeito, Pedro. Cara, quando tem uma coisa que muito se fala, que estudando o comportamento humano, né, toda vez que um ser humano ele é ameaçado, ele ativa alguns mecanismos, né? E um deles existe um déficit de energia, uma paralisação de maneira geral, e a tendência, se você não dependendo de quantas vezes você talvez já viveu aquilo, ou do grau que tu está enquanto empreendedor, é você querer defender o status quo. Né? Por quê? Porque realmente tu transformar vai te demandar mais energia ainda, né? E aí a gente está falando muito de comportamento. E quando a gente fala de comportamento, eu gostaria de te ouvir, né? Quais comportamentos que esses empreendedores pequenos, médios, até grandes, que vão precisar, né, de bastante energia e de bastante otimismo também, que é um dos drivers inegáveis do empreendedorismo. Cara, eu sou um entusiasta da inovação. Eu acredito que o mercado imobiliário, a imobiliária não vai sumir, o corretor não vai sumir, ele vai se transformar em algo diferente que talvez nós não estejamos enxergando, né? E o que esse cara precisa olhar, o que ele precisa observar, por onde que talvez a gente comece aí para transformar comportamento? Essa é uma pergunta difícil, né? Assim, acho que boa parte empreender é uma coisa tão complicada do ponto de vista emocional, que por isso que por isso que talvez seja algo que você tem um certo talento natural em alguns casos, mas eu acho que tem um componente do tempo ajudando os empreendedores a se tornarem mais fortes, né, e saberem lidar com as coisas. Mas eu acho que, né, pensando lá no Simon Sinek, né, naquele conceito que ele fala dos jogos finitos e jogos infinitos, né, e pensando que o jogo finito é aquele que é um jogo, tem um placar e no final tem um vencedor e tem um perdedor, que é um jogo de futebol, um jogo de basquete, um jogo de xadrez, e tem aquele jogo que é um jogo infinito, que nunca acaba, né, cuja a regra é permanecer no jogo quanto mais tempo você conseguir. E se não tem vencedores ou perdedores de um jogo infinito, o empreendedor deveria entender que ele está nesse jogo, entender que o trabalho dele não é vencer, né? E a gente tem muito essa coisa, o cara venceu na vida. E eu não acho que exista vencer, existe a jornada. E tirar prazer da jornada empreendedora e dessa incerteza é um dos maiores segredos, eu acho, dos empreendedores de sucesso. Descobrir que esse é o elemento que eles vão precisar, né? Que eles vão atuar, que eles vão tirar prazer na jornada e garantir que a gente vai ter prazer nessa jornada é uma das coisas mais importantes aí que a gente pode fazer. E não tem uma fórmula para fazer isso, mas se eu entendo que eu estou num jogo infinito e que não vai ter ganhador ou perdedor, e eu tenho que manter o meu negócio relevante e vivo, eu vou ter muito mais propensão a testar coisas novas, a inovar, a criar, porque eu vou ter que ficar aqui para sempre, né? O negócio, vou ter que ficar para sempre. Então, acho que é ressignificar um pouco as coisas na nossa cabeça e essa ansiedade que vem, né? Que a gente sente, que a gente passa,
eu acho que faz parte do jogo, né? Eu falei já com muitos empreendedores nesse momento, né, da pandemia, e eu vi muita gente com medo, vi muita gente insegura, e a gente não tem como garantir o que vai acontecer, né? Mas a gente tem como controlar como a gente pensa sobre isso, como a gente reage em relação a isso. E eu acho que esse é um dos papéis aí do empreendedor, é saber controlar suas emoções e direcionar suas emoções para o lugar certo, né? Não sei se você viu aquele documentário do Michael Jordan no Netflix, que é Muito excelente, bom, excelente. excelente. E o Michael Jordan estava constantemente buscando ressignificações externas para se motivar. Então o cara falava que ele estava muito velho para jogar e ele pegava aquilo e botava como se fosse uma carga de Nespresso na cabeça dele e fala, isso aqui é o que eu vou usar agora como motor para jogar esse jogo. Aí, pô, o pai dele morreu. O pai dele era um elo emocional que ele tinha. O pai dele morreu, ele transferiu pro segurança dele e usou segurança como apoio moral. Então, a maneira que a gente consegue ter essa maleabilidade de usar elementos para a gente ressignificar as coisas, de usar isso como motivação, é grande parte do trabalho mental do empreendedor. Esse documentário que conta a história do Bulls e do Michael Jordan, o único defeito dele é que ele termina, né? É verdade, mas, cara, eu ficava vendo para sempre, é verdade. É verdade. Mas, cara, muito legal esse paralelo que tu fez aquela palestra do Simon Sinek, que ele fala que talvez o empreendedorismo seja um jogo infinito, ou seja, ele não tem um tempo para iniciar e terminar, ele segue. Estava lendo hoje pela manhã, inclusive, era um trecho do livro que falava que talvez o papel dos pais não deveria ser repreender o filho, né? Ele deveria tomar muito cuidado com repreender o filho por um erro, e sim mostrar para ele o que ele pode fazer de correção no caminho para que ele não venha repetir esse erro, né? E aí também eu lembro do nosso modelo de ensino, né? Que a gente teve um modelo de ensino muito baseado no certo e no errado, né? Na prova, tu acertou ou errou? Não. Quando na verdade muitas vezes o que você pode fazer que vai levar para o próximo passo, para o próximo nível, que é a jornada do empreendedor. Cara, a ACE, ela tem um papel o que ela faz hoje é somente investimento, ela trabalha com ensino, como que ela enxerga essa relação entre o modelo tradicional do ensino, talvez uma forma nova de trazer o ensino para o empreendedorismo e ajudar eles a se desenvolver? Eu acho que o modelo de ensino, né, ele está bastante aquém do que os nossos jovens precisam, né? Hoje o ensino universitário, mesmo o MBA, não preparam as pessoas para o que vem por aí pelo mundo, né? Pelo que está aí. A gente, né, eu vejo nas escolas, a gente não ensina, né, eu tenho um filho pequeno, a gente vai ensinar skills sociais e esse tipo de coisa para as crianças, mas a gente trabalha muito pouco isso. Lá na ACE a gente acredita muito na educação ao se fazer as coisas, né? A inovação como a inovação na educação vem da gente colocar a mão na massa e saber tirar coisas do papel e saber rodar um ciclo de aprendizado e saber melhorar a partir do feedback que a gente aprendeu. Eu acho que esse tipo de coisa é universal e não é só focada em inovação. E a gente deveria ter mais isso. A gente vê no meio corporativo, a gente tem vários squads corporativos que a gente ajuda de empresas, né? E quando a gente passa esses squads por uma jornada dentro da ACE, a gente vê uma transformação muito grande no comportamento dessas pessoas. E não é um curso, é uma vivência que tem conteúdo, obviamente, que tem componentes, tem elementos de educação lá no meio, de educação tradicional lá no meio, mas a gente acha que, sei lá, 80%, 90% do impacto vem da experiência que as pessoas têm. Acho que a gente deveria colocar isso mais em evidência em tudo que a gente faz, em todos os modelos de educação que a gente tem, né? Cara, fantástico. A gente está chegando aqui na reta final do nosso bate-papo, Pedro,
E antes disso, eu gostaria de dar um passo atrás na nossa conversa. Em algum momento você falou que do quanto que você citou muito bem o setor imobiliário como um setor que vem sendo alvejado, de fato, por empresas inovadoras, por startups, inclusive se relaciona muito, né, a inovação com startup. Eu gostaria de, cara, que tu colocasse para nós, de maneira geral, o que uma empresa do mercado tradicional, quais são os diferenciais de uma startup ao concorrer por um mercado, o que uma empresa tradicional pode aprender com elas e sentar de novo no banco do aprendiz, né? Se desfazer talvez das premissas antigas, e o que ela pode aprender com as startups, que as startups estão fazendo certo, o que ela consegue trazer para o negócio dela. Tu citou os seis pilares, né, da inovação, mas o que mais que a gente pode trazer aí e ajudar ok, vamos juntos, cada um encontrar o seu espaço no mercado. As startups vão ter o delas, mas nós, empresas tradicionais, também teremos. Eu acho assim, se a gente for pegar, né, Lucas, as lições mais relevantes que as startups podem nos dar, dizem respeito à forma de trabalhar e à forma de pensar. Então, na forma de pensar, é pensar, primeiro, esquecer o que... E aí a gente vê muitas das startups mais bem-sucedidas do mundo foram criadas por amadores, né? Amadores que eu digo amadores naquele setor. Então, o Uber foi criado por um cara que não entendia de transportes, o Facebook foi criado por um cara que não entendia de mídia, o Google também foi criado por dois caras que não sabiam nem de busca nem de mídia. Então, o amadorismo faz com que você comece a se perguntar coisas do por que não? Né? Por que isso é feito desse jeito? Quem disse que isso não pode ser diferente? Como é que a gente pode melhorar? E aí o outro lado da forma de pensar é colocar o cliente no meio. Como é que eu resolvo essa dor? Todo mundo que já comprou um imóvel sabe como é difícil, como é desgastante, como é estressante todo o processo. Tem muita coisa para resolver. Então, essa é uma forma de pensar. A forma de executar é a forma da experimentação, de testar coisas. Né? Legal, eu acho que isso aqui pode dar certo. Eu vou criar um experimento, mas um experimento simples. Eu vou ligar para 10 caras e eu vou ver se esse novo discurso cola. Esse tipo de coisa parece tão óbvio, tão trivial, mas é tão poderoso porque eu coloco o cliente como parte integrante da minha equação. E aí quando a gente pega o mercado imobiliário, né, as mudanças que a gente está vivendo nele, eu gosto de fazer até uma metáfora com o negócio da música. Né? Pega, por exemplo, a música. A gente não ouve menos música e nunca ouviu menos música nos últimos 20 anos. Né? A gente continua ouvindo música, indo a shows, consumindo artistas e tudo mais. Talvez até mais, né? Porque a gente tem mais recursos para fazer isso e tudo mais. Só que o business fonográfico, ele simplesmente erodiu durante quase 10 anos, desde o Napster lá, depois N formas, até que o streaming ganhou corpo, e ele foi reduzindo, o bolo total reduziu. E ele emergiu como um novo modelo, com outros modelos de negócio e outros players dominantes. Então, mudaram-se os atores, mudaram-se as peças, mas as pessoas continuam ouvindo música. O que eu quero dizer com isso? A gente ainda vai precisar morar, a gente ainda vai precisar de imóveis comerciais, a gente ainda vai precisar localizar imóveis e tudo mais. Não quer dizer que não vá ter uma erosão de valor nesse segmento e depois uma reconstrução de valor nesse segmento. A questão, a dor inicial, a dor continua lá, e ela vai se manter lá, as pessoas não vai ter uma disrupção na necessidade de eu ter uma casa, um teto sobre a minha cabeça. Mas provavelmente vai ter várias mudanças na forma como eu compro, como eu vendo, como eu enxergo, como eu financio e tudo mais o meu imóvel. Então, o que eu acredito é que se a gente colocar um mindset mais de startup e tentar enxergar para onde isso vai e qual que é o futuro disso, eu consigo me posicionar de um jeito hoje que vai capturar muito mais valor nos próximos anos. E acho que essa é a lição que uma startup pode ensinar. Maravilha, talvez esteja muito ligado aí com aquilo que tu falou lá atrás, né, com os princípios, né, de eu estar aberto a matar o meu próprio negócio e colocando na frente
do meu negócio à necessidade, né? E a A necessidade necessidade. tanto de quem vai tomar o meu produto ou o meu serviço, e a necessidade de transformar ele também. Mas, cara, perfeito. Muito obrigado pela tua participação. Mais uma vez, a gente sabe o quanto o teu tempo é concorrido. Em nome da B2B Stack, em nome da audiência, a gente agradece a tua presença, Pedro, e fica à vontade aí, cara, de deixar os seus contatos, como é que o pessoal te encontra, se é no LinkedIn, se é no Instagram, e também como que procura Ace e uma mensagem final para o mercado imobiliário. Legal, vamos lá. Bom, se vocês querem saber mais sobre a Ace, você pode seguir a Ace nas mídias sociais, LinkedIn, Instagram, a gente é bem presente lá. E aí o nosso site, assim como o handle de todos esses caras, é Ace Startups. Então, Ace Startups, startups.com.br. E no LinkedIn e Insta a mesma coisa. As minhas mídias é um pouco mais complicado, você tem que buscar Pedro Weingärtner no LinkedIn para me achar, mas no Instagram é Pedro_WM, você também me encontra lá, eu estou no Twitter e tal, mas eu estou mais ativo no LinkedIn do que qualquer outro. Vai ser um prazer interagir lá. O recado que eu posso deixar aí para o setor eu acho que o número de oportunidades e o tamanho desse mercado mostram que a gente deveria estar bastante empolgado com as perspectivas. Eu acho que vem coisa muito legal pela frente. A questão é que eu queria estar no lado da captura de valor das coisas legais e não no lado de quem não vai conseguir capturar esse valor. Então, o que eu tentaria fazer é rapidamente tentar entender para onde vai tudo isso, o que vai acontecer, perto de quem que eu tenho que ficar, quem que eu tenho que ser parceiro, nem que seja para aprender, nem que seja para entender como essa pessoa pensa, como esses caras pensam, e refrescar um pouco a nossa forma de ver o mundo. Então, em vez, se eu sou de um setor, conviver só com gente desse setor pode ser um negócio ruim. Então, abrir o leque, tentar conviver com gente de outros setores, conversar com outras cabeças, geralmente ajuda muito a gente a desconstruir a maneira como a gente enxerga as coisas. Maravilha, Pedro. Cara, obrigado mais uma vez. Foi um prazer. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.